não está na bandeja. E temos que começar a mobilizar para que, quando o processo for apreciado na ampla Câmara, nós temos que barrar. Só com a união vamos conseguir vencer esses ataques que estão acontecendo com a nossa companhia. Vamos lá? Vamos. Você já viu alguém arriscar um bilhete premiado? Opa, de novo. Você já viu alguém rasgar um bilhete premiado? Ainda mais com a crise? Parece impossível. Mas é isso que os políticos, sem compromisso nenhum com o país, querem fazer com o nosso pré-sal. E fazer uma produção, né? Entendeu? Não colocar a equipe. Vamos fazer, tem que fazer. Que a gente pode tentar reverter essa porra com esse governo golpista aí, né, meu? Eu não vivi o boom da cidade, do crescimento do petróleo, né? Começou na década de 80, teve a década de 90, mas eu cheguei a viver na cidade nos períodos de alta do petróleo, de alta do Petrobras. E apesar de Macaé, naquela época inclusive, ter o 23º maior orçamento entre os municípios do país, numa cidade com cerca de 200 mil habitantes, a grande parte do povo macaense está vivendo nas favelas, em condições precárias, passando pelos mesmos problemas que se passa no conjunto das cidades que tem hoje no país. Então, mesmo no período do crescimento, havia uma miséria do petróleo aqui também. Os recursos, a riqueza, é administrada a partir dos interesses de uma minoria, que sempre dirigiu essa cidade, inclusive. Assim como o país, né? Uma elite, né, que se consolida depois com a questão do petróleo aqui na cidade e mantém a gestão desse recurso a partir dos interesses deles próprios. O debate dos royalties ele é importante porque ele tem um impacto direto nas finanças municipais, estaduais e da União. E no caso nosso aqui do Estado de São Paulo, né, a gente percebe o volume de royalties, o peso que esses royalties têm tido nos orçamentos de algumas cidades, né, de alguns municípios, e num ritmo muito rápido. Isso, primeira coisa que suscita é, se esse orçamento não estiver sob controle da população, esse enorme volume de recursos, ele vai ser saqueado. Sabemos que é um valor, realmente é um valor considerável, que poderia ser revertido e deveria ser revertido para a educação, para a segurança pública. A capacidade de retirar esse petróleo nós não temos. Essa é a realidade. Tem muita conversa. Só se falava disso, né? Como se fosse a maior riqueza para a Baixada. Só vi papo. E nada concretizado, eu não vejo nada. Porque por aí você mesmo tira que só nego fala que tem isso, tem aquilo. E cadê a prova? E os imóveis também subiram o preço, assim, uma coisa absurda. Quer dizer, é uma coisa que já deu um impacto meio negativo para a nossa região. Por enquanto não estou vendo nada. O retorno para município, nada. A maioria não sabe muito bem, como eu também não sei muito bem, assim, não estou muito ao par, do que seja mesmo o pré-sal. Estão puxando toda a nossa riqueza e para onde ela está indo? O bolso dos corruptos? O crescimento, o desenvolvimento do pré-sal é algo que não está visível para a gente, em alto mar. Quando começou a surgir o noticiário do pré-sal, da exploração, das descobertas,
era algo como: vai jorrar petróleo na Praça da Independência. Talvez uma coisa que fique, principalmente aqui na cidade de Santos, uma percepção um pouco pessimista, né? A gente tem a ideia, né, que as carreiras profissionais elas vão empregar você na região onde você vive, na região onde você trabalha, né? E a exploração de petróleo no mundo inteiro, ela não tem essa característica. Ela forma um profissional para trabalhar aonde o petróleo estiver, né? E não necessariamente a gente vai trabalhar na estrutura de petróleo que está formada aqui em Santos. Muitos empresários, muitos jornalistas, construtores, todo mundo viu a chegada da Petrobras aqui à cidade, com esses prédios da unidade de operações, como: agora sim nós vamos ter tudo aqui. E não é. Na verdade, a especulação foi tão forte que a gente tinha números assim realmente muito altos. Todo mundo falava: Santos é um bairro nobre de São Paulo, e era mesmo, né? Houve uma migração para São Vicente, para Praia Grande por conta disso. A gente não conseguia viver, muita gente não conseguiu viver aqui, a cidade ficou muito cara. Santos é uma região, uma cidade, né, e uma região com bastante pobreza, como no Brasil como um todo, né, com um grande contraste, muita riqueza e muita pobreza. A Baixada toda começou a se preparar para virar uma Macaé, né? Estourou o caso da Lava Jato e a gente viu o que aconteceu. Porque eles tiveram que congelar todos os investimentos, muitas coisas foram cortadas, inclusive nossas outras 2 torres, né, que não tem mais prazo. Antes era uma coisa, primeiro a torre para 1 ano, e até 2020 a gente teria as 3 torres aqui. Ficou essa frustração. Por exemplo, a gente espera até hoje a base de apoio às atividades offshore aqui. Porque isso sim provavelmente ia render muito, ia gerar muito mais empregos do que a gente tem com esses prédios deles aqui. Então você trabalha onde? Trabalha no pré-sal, trabalha na SAIP. Pô, é na hora do pré-sal, né? Então, isso brilhava os olhos de todo mundo. A gente trabalhava de domingo a domingo. E de repente caiu. Hoje, se você achar lá 200, é muito. Entendeu? Para quem quase chegou 1.000 funcionários. E muitas pessoas até se qualificaram, entendeu? Para estar apto para exercer as funções, e todo mundo tinha um interesse, né, de se envolver com esse projeto aqui. Tantos prédios comerciais que vão ter vazio nos próximos anos aí, realmente dói o coração, porque são 2.000 salas comerciais aí para serem preenchidas ao longo desse período, num momento muito difícil do país e da economia do país. Aonde está esse projeto do pré-sal hoje para o brasileiro? Porque quem estava empregado, hoje está desempregado. Quem comprou, hoje não tem condições de pagar o que comprou. Então, verdadeiramente, o Brasil, hoje, no momento que estão vivendo, eu vejo que esse projeto foi como um vento que veio e passou e deixou aí um devasso, né? E o que a gente não poderia ter feito, o que se a gente soubesse, imaginasse naquela época, era de não fazer tantos empreendimentos assim aleatórios, e achando que tudo se vendia, como aquele empreendimento do Valongo foi vendido num fim de semana, era disputado a tapa um imóvel lá, e hoje está lá inteiro, né? Vazio. O pré-sal destruiu a cidade? Não. E tem muita coisa para acontecer ainda, eu acredito nisso. Se acelerou demais as expectativas. E a indústria do petróleo, ela não cresce do dia para a noite. Não vinha ninguém falar a verdade. Ó, pessoal, peraí, o pré-sal vai vir, é uma realidade, mas nós não vamos ter tanta gente para morar em tanto prédio assim na Baixada Santista. Para ser sincero, eu tenho medo do que pode acontecer, porque quando o nosso projeto para o pré-sal foi anunciado, era um projeto com mais de 220 bilhões de dólares. É praticamente o que a NASA investiu no programa espacial dela dos anos 60 para cá. De fato, teve um superdimensionamento de muitos projetos da Petrobras, projetos que eram relevantes, né, especialmente o Comperj, o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, e nesses equívocos de rumo, evidentemente, se abriram brechas, né, ou se permitiu intencionalmente
que um esquema de corrupção, né, de roubo de dinheiro público acontecesse. E é em relação a isso que a gente precisa fazer autocrítica, a crítica, né, e tomar o cuidado, né, de definir o que é estratégico e aqueles projetos estratégicos serem retomados, né, com seriedade. Eu torço muito para que recupere, sabe, que tire todas as pessoas ruins que estão envolvidas nisso e que a empresa volte a crescer, porque dentro da Petrobras você tem profissionais excelentes, profissionais que amam o que fazem ali. Então a gente não pode pintar a Petrobras como se fosse uma sujeira só, sabe? Falar, não. Dá para eliminar isso, uma vez que você coloque pessoas com capacitação reconhecida, com reputação ilibada e nenhuma nomeação política. Muitos especialistas e o próprio capital estrangeiro, eles veem com bons olhos você abrir o mercado. Petrobras não pode ser a única operadora do pré-sal, ela não tem condições. Todos falam isso. E a gente sabe que isso é um assunto muito delicado. O pessoal do sindicato, principalmente, fica puto de ouvir isso. É muita coisa para a Petrobras, vamos abrir para os outros. Isso seria um raciocínio ingênuo, mas possível, de uma pessoa que fosse a favor da mudança da lei. Mas quando a gente está falando de petróleo, né, do combustível que move o mundo, não existe ninguém ingênuo nessa história, né? Então, todas as pessoas que propõem a mudança da regulação têm grandes interesses econômicos por trás. Não tem ingenuidade nessa história. A grande mídia e a imprensa, ela aborda a Petrobras principalmente nos aspectos ruins que estão relacionados com os escândalos de corrupção, com os escândalos de desvio de dinheiro através da Petrobras. Porém, a empresa segue batendo recordes de produção. Os seus quase 80 mil empregados seguem trabalhando muito e produzindo muito, continuando a construir essa grande empresa. Então ela faz isso que é para sujar a imagem da empresa, para fazer com que as pessoas achem que vender a Petrobras, que vender o pré-sal, entregar o pré-sal para as empresas estrangeiras seria melhor para acabar com a corrupção. O papel da Petrobras nesse setor é por demais relevante para ser uma empresa que hoje tem uma participação acionária em grande parte, né, de suas ações, tendo que atender a interesses de acionistas de bolsas, né, principalmente, né, investidores que estão nos Estados Unidos e que só têm uma única preocupação, que é com lucro imediato. A decisão sobre o ritmo de exploração talvez seja a decisão mais importante. Subordinar todas as demais decisões, né, ao ritmo de exploração. Porque o recurso está lá, ele está lá há milhares de anos. E a Petrobras foi a primeira que acreditou no petróleo em águas profundas, foi a primeira que foi lá. Tanto é que o campo de Libra, é hoje o maior do mundo, a Shell perfurou até 3.990 metros e devolveu como subcomercial. A Petrobras foi lá, furou até 7.000 metros e achou o maior campo do mundo. Se não fosse ela, o Libra hoje não seria descoberto. Talvez nós precisamos agora, né, passados esses anos de turbulência da Petrobras, de fato fazer um freio de arrumação, mas que não seja um freio de arrumação no sentido de jogar fora esse enorme potencial que nós temos, né, e que coroa um projeto de desenvolvimento que tem na Petrobras sua centralidade. E, sobretudo, isso não pode ser uma decisão tecnocrática da direção da Petrobras ou do seu maior acionista, o Estado brasileiro. Essa é uma decisão que tem que transcender, tem que envolver a sociedade como um todo. E a gente ainda percebe uma grande desinformação por parte da população, inclusive ali, né, que está na Baixada Santista, em relação a esse enorme potencial e a necessidade que a sociedade tem de conhecer e debater o que fazer com esse enorme recurso que está ali. Tudo depende do petróleo e vai depender por mais de uns 30 anos. Então, que o país tenha um tesouro lá enterrado que, se for corretamente administrado, pode tornar o povo brasileiro morador do país mais desenvolvido do planeta, como uma grande Noruega. A Noruega
era o segundo país mais pobre da Europa, descobriu o petróleo no Mar do Norte, administrou corretamente e hoje a Noruega se tornou o país mais desenvolvido do mundo. Nos últimos 5 anos ganhou o melhor IDH e já tem um fundo soberano para quando o petróleo acabar, esse fundo permitir que os noruegueses vivam outros 50 anos de prosperidade. Cheguei aí para a Noruega pelo jornal, fiquei 2 semanas lá visitando tudo que era empresa de petróleo e gás. E os caras, assim, tudo que era empresa, Brasil era o que os caras mais queriam. O Brasil está no centro, né, de uma disputa geopolítica que não é pequena, porque as reservas do pré-sal são muito grandes e existe uma empresa com tecnologia para fazer essa exploração. A gente pensar em tirar a Petrobras do papel de protagonista da produção dos campos do pré-sal, né, hoje, como hoje a lei manda, né, em qualquer campo, a Petrobras tem que ter a participação mínima de 30% e operar esse campo. Então a gente sai desse protagonismo, é você renunciar a uma riqueza da descoberta. A Petrobras ainda precisa passar por um processo de estatização e, mais do que isso, de ampliação, de fato, do controle público sobre a Petrobras. Então a solução não é privatizar mais, a solução é o contrário, é a gente acabar com a privatização que já acontece hoje, barrar a privatização que estão querendo impor e, de fato, coletivizar isso aí, de fato, garantir uma Petrobras pública com que a riqueza dessa empresa esteja a serviço do crescimento do país, dos municípios, parar com essa sangria que mesmo hoje a Petrobras está vivendo, que ela é pública, mas a maior parte dos recursos está indo aí para a mão de acionista privado. Não adianta estar falando com o nosso público, nós temos que falar com o outro público, incentivar a sociedade a saber o que está acontecendo, quais são os números positivos da Petrobras. Como que nós vamos estar abordando na cidade? Carro de som, com vinheta, falando textos ao qual o Brasil está sendo roubado. E depois vai entrar a vinheta falando sobre o que estão querendo fazer lá no Congresso Nacional, ao qual eu acompanhei. Sem a mobilização popular, aqueles caras não funcionam. Então nós vamos fazer esse vinheta nos bairros mais periféricos, falando do pré-sal, da lei de partilha, o que está em jogo a retirada dos direitos, se o pré-sal for abocanhado. Defender o pré-sal hoje é defender algo que pode fazer a diferença para gerações futuras. E às vezes alguém vem e me pergunta, por que tu está fazendo isso? Não existe uma outra intenção a não ser fazer o que é certo. Mas... Você acha que vai dar certo? Olha, a gente está lutando confiante para dar certo. E um dia como o de hoje, onde a gente vai conversar com pessoas que até então no passado não estavam muito atentas ou inseridas na luta, e você vê a disposição de lutar, eu vejo que pode dar certo. E se não der certo, Fábio, Melo, o que tu vai achar se não der certo? Se não der certo, eu vou estar com a minha consciência tranquila que nesse momento histórico, onde algo muito importante para o país está em jogo, eu tive nas fileiras defendendo.
Envergonhoso é colocar uma pessoa que é sujo para governar o país de novo. Por isso que esse país não vai para frente. Quem, o Temer? É. O que ele é? Ele é um cara limpo que nem eu e você?